Namastê, futuros grandes mestres. Começando aqui, respondendo o desafio que eu deixei na aula anterior, tá? Só que ao invés de dar resposta direta, eu vou fazer uma análise breve aqui, rapidinho. Vamos lá. Ó, se você olhou o tabuleiro todo, olhou e falou assim, a minha jogada seria o meu peão capturar a dama adversária. Se sua jogada foi essa, tudo bem, é uma boa jogada, é uma ótima jogada, tá? Você dá sequência aqui depois, provavelmente o rei vai comer o peão, aí você vai ter uma dama e uma torre contra uma torre, fica fácil ganhar o jogo, é uma boa jogada, tá? Mas ainda tem uma jogada melhor, tá? Se você não viu, a jogada é aqui, ó, dama em F8, porque essa dama vindo aqui em F8 é checkmate, tá? Porque não dá para bloquear esse ataque, não dá para capturar a dama, né? O rei não pode capturar porque a torre aqui está protegendo. E o rei não tem para onde ir, porque repara, ó, a dama protege todas essas casas aqui, tá? As únicas casas que a dama não ataca são D7 e E6. Só que D7 e E6 estão ocupadas por peças do próprio jogador de negras, então o rei não tem escapatória. Checkmate. Espero que você tenha descoberto. Vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos aprender o primeiro mate elementar. O que é o mate elementar? Quando o tabuleiro está cheio de peça, né, você tem várias peças, o adversário tem várias peças, às vezes o checkmate sai até sem querer. Você faz uma jogada e fala assim, cheque. Aí quando vai ver direitinho é checkmate porque não tinha para onde fugir. Então quando tem muitas peças, às vezes é fácil sair um checkmate, até meio sem querer. Mas e quando é o contrário? Quando você tem poucas peças, na verdade pouquíssimas peças, que é o caso aqui, né? Se você for olhar o tabuleiro, a gente tem aqui, as brancas têm um rei e uma torre, as negras têm só um rei, e é possível dar esse checkmate, tá? Eu falei lá nos casos de empate, que se fosse só um bispo, ou só um cavalo, ou só 2 cavalos, o jogo terminava em empate por falta de material. Mas nesse caso aqui, tem uma torre só, mas é possível dar o checkmate. Só que você não consegue dar o checkmate de qualquer jeito. Você precisa de técnica, tem que ter uma técnica para você dar o checkmate. Tá? Eu vou ensinar a maneira mais rudimentar, e aí conforme você for praticando, você vai conseguir encontrar as maneiras de encurtar a quantidade de jogadas que você precisa para dar esse checkmate. Primeira coisa que você precisa fazer aqui é pegar o espaço entre os 2 reis, tá? Que pode ser linha ou coluna. No caso, se a gente vai falando de linha, entre os reis, a gente tem essas 2 linhas aqui, tá? Porque aqui é nessa linha, na linha 4 tem o rei, na linha 1 tem o outro rei, então a linha 2 e 3 é o espaço entre eles. Se você preferir dar o mate pela coluna, a gente tem a coluna C e a coluna B entre os reis, porque um rei está na coluna A ou está na coluna D. Então, primeira coisa, você vai ter que decidir, você vai querer dar o checkmate pela coluna ou pela linha. Tanto faz. Vou pegar pela linha. Então, vou trazer a minha torre e ocupar um dos espaços entre os 2 reis. De preferência, o mais perto do rei adversário, se for possível. Então, eu vou trazer minha torre até a linha 3. Tá? Trago a minha torre até a linha 3. Repara que a torre, ela cria uma linha de corte aqui, ó. Tá? Ela corta o rei. Esse rei, enquanto essa torre estiver aqui, esse rei preto, ele nunca vai poder descer, porque senão ele entra na linha de ação da torre e vai ser capturado. Então esse rei preto nunca pode descer. Esse rei preto só pode jogar da linha 4 para cima, tá? E aí a gente tem que esperar o preto jogar. O preto pode jogar qualquer coisa. Vamos supor que o preto queira partir para cima da torre para tentar capturar a torre. O que você vai fazer? Você, a sua torre estando em segurança, você vai trazer o seu rei e diminuir esse espaço entre os reis para uma única linha. Tá? No caso aqui a gente tem 2 linhas de distância. Então eu vou trazer o meu rei para B2. E agora repara, só existe uma linha separando os meus 2 reis, os 2 reis. Tá? E essa uma linha está dominada pela torre. Então essa é a posição inicial fundamental que você precisa para dar um mate. Uma linha de espaço entre os reis e a sua torre dominando essa linha. A partir do momento que isso acontece, vai começar uma caçada. O seu rei vai caçar o rei preto, sendo que você nunca pode colocar o seu rei de frente para o rei preto. Vou mostrar aqui, ó. Vai começar uma caçada. Agora é a vez das pretas
E o rei branco vai caçando. Aí o rei preto chega aqui ameaçando a torre. Você precisa tirar a torre daqui, senão perde, senão ele captura a torre e o jogo é empate. O que você faz? Pega a torre, joga a torre lá pro outro lado do tabuleiro. E aí faz assim, volta rei, vem pro outro lado me pegar agora. Aí o rei começa a andar, tá? E o seu rei vai, e aí o rei vem, e agora repara. Se você jogar o rei em E2, vai ficar um rei de frente pro outro. Essa posição chama oposição. Tá? Um rei fica de oposição ao outro. Você não pode colocar o seu rei em oposição ao rei adversário. Você precisa deixar que ele entre em oposição com você. Então o que você faz? Pega a torre e joga um passa-vez aqui. Mexe uma casa só aqui de bobeira, só para passar a vez. Aí o rei preto vai jogar. Vou facilitar as coisas agora. Aí o rei preto vem, anda aqui, ó. Agora sim. Agora os reis entraram em oposição. Repara. O seu adversário entrou em oposição. Quando o seu adversário entra em oposição, você sobe a sua torre e dá o cheque. Essa é a hora de dar o cheque, quando o rei preto coloca em oposição. Por quê? Porque o seu rei está defendendo essas 3 casas aqui, ó. Então o rei não pode descer para essas 3 casas. E também não pode ficar nessa linha aqui, porque a torre dominou. Então, você força o rei é obrigado, o rei preto é obrigado a recuar. Então, ele vai ser obrigado a ir para a linha 5. Vamos supor que ele vem atacando a torre aqui, não tem problema. A gente vai jogar a torre para o outro lado, aí ele vai querer partir para dentro da gente, aí a gente vai subir o nosso rei sem colocar em oposição, tá? Vou voltar aqui, ó. Se eu tivesse jogado o rei aqui, seria um erro, porque aí ele sairia da oposição. E aí eu não posso dar cheque, porque se eu der o cheque agora, o rei tem essa casa de fuga, tá? Então não posso jogar o meu rei de frente para o rei dele. A jogada certa é aqui, ó, vou tirar meu rei da reta. Aí ele vai trazer o rei, ó, ele entrou em oposição, ele entrou. Quando ele entra, a gente sobe a torre e cheque. Mesma coisa, ó, o rei tá bloqueando essas casas, a torre tá dominando essa linha, e aí o rei preto é obrigado a recuar para uma das 3 casas. Vamos recuar aqui, tudo bem. Recuou. Aí o que você vai fazer? Vai trazer o seu rei de novo e vai começar a caçada outra vez. Aí o rei foge, a gente vai atrás, o rei foge, a gente vai atrás, o rei foge, a gente vai atrás e aqui, agora ele vai entrar em oposição. Aí não, ele já foi para trás. Por conta própria, ele mesmo resolveu, foi para trás. Quando o seu oponente recua, né, por vontade própria, aí você nem precisa jogar o rei, você já pode subir a sua torre em uma casa, tá? Porque você passa a dominar essa linha que já não deixa mais o rei descer. Aí o rei dele vai andar e você vai diminuir o espaço entre os 2 reis, sempre mantendo uma linha. Aí o rei vai vir atrás da torre, você vem atrás do rei, ele vem atrás da torre, você vem atrás do rei, ele vai atrás da torre, você vem atrás do rei, ele vai atrás da torre, tem que salvar a torre, vamos jogar lá para o outro lado. Aí o rei volta. Agora, se você jogar aqui, você vai entrar em oposição. Você não pode entrar em oposição. Pega a torre aqui, faz um passa-vez, deixa o preto jogar. Aí o preto vai fugir, o rei vai atrás. Aí o preto vai fugir, aí o rei vai atrás. Aí o rei agora entrou em oposição. Entrou em oposição, sobe a torre dando cheque. O rei bloqueia essas 3 casas, o rei é obrigado a ir para a última linha. Aí o rei vai ser obrigado a jogar uma dessas 3 casas aqui. Vamos lá, vai ele querendo ir atrás da torre. A gente não pode jogar o rei aqui, porque senão a gente entra em oposição. Então a gente vai jogar o rei aqui. E aí o rei vem atrás da torre, a gente vai atrás do rei. O rei vem atrás da torre, a gente vai atrás do rei. O rei vem atrás da torre, a gente traz a torre em segurança. Aí o rei vem aqui, porque ele quer que você jogue a oposição agora. Você não joga. Pega a torre aqui e passa a vez. Aí ele vai fugir, a gente vai atrás. Aí ele vai fugir, a gente vai atrás. Aí ele vai fugir, a gente vai atrás. Agora não tem jeito. Agora aqui, ó, ele é obrigado a entrar em oposição. Quando ele entra em oposição, a gente sobe a torre e checkmate, tá? Porque a torre bloqueia toda essa linha, nosso rei protege essas 3 casas e o rei adversário não tem para onde ir, tá? Essa aí é a técnica do mate elementar de rei e torre contra rei. Eu sugiro que vocês treinem, tá? Eu sei que eu estou botando vídeos muito rápidos um atrás do outro, né? Ou se você está entrando agora no canal e está assistindo em sequência um atrás do outro, mas eu sugiro que entre um vídeo e outro,
você pare e você treine bastante o que eu estou ensinando, tá? Porque senão fica muita informação acumulada para você aprender de uma vez. Pega lá, pega o movimento da peça, decora o movimento da peça. Quando você já tiver certeza absoluta de como aquela peça se move, aí você estuda o rock, aí você começa a fazer rock. Quando você tiver certeza de como funciona o rock, estuda en passant. Quando você tiver certeza absoluta do que é en passant, quando você pode e como você pode fazer, aí você passa para os mates rápidos, tá? E aí pega um mate rápido de cada vez, pega o mate do louco para você decorar mesmo, né? Quando é que você pode dar o mate do louco? Quando você já souber o mate do louco, tá, já sei não, o mate do louco é assim, tá tranquilo, já sei. Aí você parte pro pastor. Quando você souber o mate pastor, né? Até para identificar quando seu adversário estiver tentando fazer contigo, né? Então, por isso que é importante você saber, porque se o adversário tentar fazer contigo, você bloqueia. Então, quando você souber fazer o mate pastor, aí você tenta passar para o mate de legal. Quando você souber o mate de legal de cor e salteado mesmo, assim, você consegue fazer de olho fechado, aí você tenta decorar aquele outro que vem depois da abertura dos 2 cavalos ali, que eu ensinei, né? Que sacrifica a dama também. Então, vai treinando uma coisinha de cada vez para você não absorver muita coisa. Pega o vídeo, volta o vídeo, assiste de novo, mas treina. Tá? Aqueles conceitos todos que eu passei, né, da mão francesa, para você não ter... para você não confundir as coisas que eu estou ensinando. Assiste um videozinho de cada vez, com calma, treina bastante o vídeo, tá? E aí você passa para a aula seguinte. Então, assim, quando você chegar nesse vídeo aqui, treina bastante esse mate elementar, porque é comum ele acontecer, tá? E se você não souber a técnica, se você ficar só tentando por tentar mexer as peças de qualquer jeito, você não vai conseguir. Então você tem que saber, tá? Eu já tive aluno em torneio que precisou dar esse mate elementar e conseguiu ganhar a partida porque prestou atenção na aula e sabia como é que fazia o mate elementar. Tá? Então é importante. Pode parecer, tá, já entendi, mas não é tá, entendi, porque tá, entendi. Porque é comum ele acontecer, mas não é tão comum, tá? Então se você ficar assim 15 dias, 20 dias jogando, não acontecer isso, e aí depois de 20 dias isso acontece, você vai, rapaz, como é que é mesmo? Esqueci como é que dava aquele mate. Então tem que estar enraizado dentro de você isso, tá? Não deixa passar, estuda. Antes de passar para o próximo vídeo, que é o mate elementar de 2 bispos, estuda esse aqui bastante, tá? Se você ficar, por acaso, aqui, esse mate que eu ensinei agora, esse mate elementar, você pode usar a dama da mesma forma que você usa a torre, tá? Não tem problema. Se um dia você estiver jogando e ficar a dama e o rei contra o rei sozinho adversário, finge que a dama é a torre e faz exatamente o mesmo procedimento que eu ensinei agora. Existe uma maneira mais fácil? Existe, mas eu não quero confundir a cabeça de vocês agora. Então, dama ou torre, tanto faz. Você dá o mate do mesmo jeito, tá? Então, com uma peça, além do rei, só dá se for dama e torre, tá? E é do mesmo jeito, você pode fazer do mesmo jeito. Vai treinando, treina bastante. E aí depois você passa para o próximo vídeo, que é o de 2 bispos, que esse já é um pouquinho mais complicado, tá bom? Vou deixar o desafio aqui agora para você tentar resolver agora no final desse vídeo. E no próximo vídeo eu dou a resposta.